Boa noite, Pau dos Ferros. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja conosco nessa noite. Eu gostaria de começar o trabalho de hoje pedindo para o Senhor nos guardar debaixo de suas asas, assim como a galinha protege seus pintinhos, pois somente Jesus pode nos dar a paz e a proteção que o mundo não nos dá. Então, eu quero iniciar o trabalho dessa noite fazendo uma oração. Senhor, Deus e Pai, querido santo e eterno Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, eu entro em Tua presença em oração neste momento. Primeiramente, Senhor, pedindo perdão pelos meus pecados. Primeiramente, Senhor, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus deslizes, pois são muitos. Mas também quero pedir, Senhor, perdão pelos pecados desta cidade, pois não há quem não peque. A Tua palavra nos ensina que não há um bom sequer sobre a face da terra, nenhum que busque a Deus. Então, Senhor, nesta noite, perdoa os nossos pecados, lava o nosso coração e nos abriga, Senhor, debaixo das Tuas asas. Nos protege, Senhor, debaixo das Tuas asas, assim como a galinha protege o pintinho debaixo das asas. Livra-nos do mal, Senhor. Ilumina o nosso caminho e guarda o nosso coração para não pecar contra Ti. Abre o nosso coração na noite de hoje para ouvir a Tua voz, Senhor, para ouvir a Tua palavra, para que possamos entender o que Tu queres e fazer a Tua vontade. É isso que eu peço, Senhor, e desde já agradeço, na esperança do que o Senhor atenderá essa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Pois bem, mais uma vez quero saudar todos que estão presentes nesse espaço geográfico com boa noite e desejando que a paz do Senhor seja com todos vós, pois só o fato de estarmos aqui mais uma vez é motivo de alegria e de agradecer a Deus, pois Ele nos deu mais uma oportunidade de estarmos de pé hoje. Existe muita gente que acha que é autossuficiente, acha que pode dormir e acordar porque ela é autossuficiente, mas eu posso te dizer toda uma coisa: todas as coisas que acontecem conosco é porque Deus permitiu que acontecesse. Nós dormimos e nós acordamos porque o Senhor permitiu que dormíssemos e acordássemos, pois muitos infelizmente na noite de ontem dormiram e não acordaram. Muitos até acordaram, mas não conseguiram ver o pôr do sol do dia de hoje. Então, se estamos aqui, estamos pela graça e pela misericórdia do Senhor, porque Ele tem nos guardado. Sabe, quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Filipenses e diz: em tudo dai graças a Deus, hoje eu entendo que eu devo agradecer a Deus por tudo, até pelo momento que estou vivendo agora, nesse segundo, pois estou vivendo porque o Senhor permitiu. E o dia que virá amanhã, a Ele pertence. Então agradeçamos a Deus hoje por tudo que Ele tem feito por nós, sendo nós imerecedores do seu favor e da sua graça.
Hoje eu quero falar para os que estão ouvindo essa noite acerca de um texto e de um assunto que pouco se fala: a depravação do homem. Quando Deus criou Adão, Deus criou Adão com um propósito, para que Adão o adorasse e fizesse a vontade dele, que a princípio era dominar a terra, sujeitar a terra e cuidar do jardim aonde Deus colocou ele para habitar. Pois quando Deus cria Adão na terra, e Deus traz o jardim dele até a terra, e depois de ter formado Adão, coloca Adão no jardim e diz a Adão: Adão, dominai a terra, sujeitai a terra. Então Deus estava dando autoridade a Adão. Por isso que ele tinha a imagem e a semelhança de Deus. Ele tinha o poder de dominar e sujeitar toda a criação da terra naqueles dias. No entanto, um dia Adão pecou. Adão caiu. Adão perdeu a imagem e semelhança de Deus, pois se achou o pecado em Adão, por causa da desobediência à palavra do Senhor, que era: não comerás do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, quando ele come, a mente de Adão se abre agora para o mal. E aí, a partir do momento em que Adão comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal, a humanidade passou a ter uma decadência. Fato esse que quando Adão peca, ele se esconde em arbustos, enquanto Deus na viração do dia descia para falar com Adão. E eu acho interessante uma situação. Deus, ele descia dos céus até a terra para falar com Adão. Você já imaginou que esse planeta que nós vivemos, que é criação da mão de Deus e que segundo a sua palavra ele descia até esta terra para falar com Adão? Já imaginou uma cena dessa acontecendo? Quando a Bíblia relata, ajuda ele a levantar, Nádia. Quando Adão ouve Deus se aproximando da terra, pois eu creio que, como a Bíblia fala que ele se assentava nas asas do querubim e voava e via até a terra, eu imagino que a presença de Deus fazia com que por onde ele passasse tudo estremecesse. Então, quando Deus se aproximava da terra e já entra na terra, eu creio que Adão sentiu que Deus estava vindo, pois a presença de Deus fez Adão intimidar-se, por causa que agora ele estava em pecado e se escondeu. E Adão começa a procurar roupas para si. Ele costura uma roupa para ele feito de folhas das árvores. É como se fosse um meio do homem se auto-redimir, mas o homem não pode se auto-redimir. As roupas que ele tinha não serviam para ele. Então Deus se põe a procurar Adão, dizendo: Adão, onde estás? E Adão, que agora estava em pecado e nu, se escondia de Deus, e Deus procurava Adão, dizendo: Adão, onde estás? E quando Adão resolve responder a Deus, ele diz: Deus, estou escondido porque pequei. E Deus pergunta: quem disse que você pecou? E Adão se mostra para Deus, e Adão estava nu, símbolo da depravação humana. E a partir daquele momento, Deus libera uma maldição sobre a terra e diz assim: maldita será a terra por causa de ti, Adão. E Deus começa a dizer: com o suor do teu trabalho comerás. E Deus também diz que a terra, a partir daquele momento, produziria cardos e espinhos, símbolo da dificuldade do homem para manter
sua vida sobre a face da terra, sua alimentação. Então, desde o dia em que Adão caiu, até os dias de hoje, a terra está sobre maldição, por causa que um dia o homem caiu em pecado. E desde Adão até os dias de hoje, todos os homens que nascem com uma natureza depravada. Não sou eu quem falo, é Deus em sua palavra. Desde Adão até hoje, todos os seres humanos que vêm à terra, até o bebê que está nascendo nessa hora, ele já nasce na sua essência com a natureza depravada. Pois quando ele começar a ter ciência entre bem e o mal, ele vai escolher que caminho seguir, e nem sempre será um caminho bom. E ainda que siga o caminho bom, ele terá o pecado enraizado em sua natureza. Todo homem, independentemente do seu credo religioso, ele tem um pecado na sua essência, por causa da queda de Adão. Adão caiu e toda a sua descendência, ou seja, toda a humanidade, agora estava sob maldição. Agora nasce com a essência do pecado dentro de si. E por causa disso, Deus expulsa Adão de dentro do jardim. E Adão agora passa a morar na terra, não mais no jardim. E a terra agora estava amaldiçoada por causa de Adão. Nós vimos que a maldição foi tal, e a depravação humana foi tal, que os primeiros filhos que Adão teve brigaram entre si. E o primeiro homicídio acontece. Abel é morto por Caim. E daí por diante vimos a depravação de Sodoma e Gomorra. Vimos a depravação dos filhos da época de Noé. Vimos que desde Adão até os dias de hoje, a humanidade é má. Nós vimos que o homem, tudo que cria para a sua própria destruição. A pólvora o homem criou para quê? Para tirar a vida do seu semelhante. As armas brancas o homem criou para quê? Certamente serviria para cortar alguma coisa, mas o homem hoje utiliza para praticar atos infratores. O homem, por si só, se tornou depravado. O homem, por causa dos seus pecados, se tornou inimigo de Deus. Já imaginou? Deus cria Adão com tanto amor e carinho, mas Adão peca contra o seu pai, Deus. E o próprio Deus expulsa Adão do jardim. Quando Deus expulsa Adão do jardim, Deus estava declarando naquele momento: olha, a intimidade que nós tínhamos antes não teremos mais. E Adão, a partir daquele momento, começou a viver uma vida diferente da qual ele tinha antes. Porque antes, Deus descia até a terra para falar com Adão. Agora Adão teria que se humilhar para que Deus o ouvisse. E eu quero ler hoje para vocês Romanos, capítulo 3. Carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos. A partir do versículo 9, o apóstolo Paulo escreve a maior verdade acerca de mim e de você. Você que ouve esse som e um dia pensou em ter alguma personalidade que a Bíblia o descrevesse, eu quero ler para vocês a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, a partir do verso 9. Sabe o que é que Paulo fala? Paulo diz isso: pois somos nós excelentes? De maneira nenhuma. Paulo pergunta: somos nós perfeitos? Ele diz: de maneira
nenhuma. Pois já demonstramos que tanto judeus como gregos, simplificando a linguagem, tanto crentes como incrédulos, todos estão debaixo do pecado, como está escrito: não há um justo sequer. Verso 11: não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só. Eu acho interessante uma situação. Paulo, nos 3 primeiros versos, ele repete a mesma palavra: não há um justo sequer, não há ninguém que busque a Deus, não há um só. Ele fez questão de expor para cada um de nós que nós, seres humanos, em nossa natureza humana, somos maus e que nossa essência humana não ama a Deus. A maior prova disso é que quando uma pessoa fala acerca de Deus em um ambiente, a maioria das pessoas presentes naquele ambiente agem como ato de repúdio, como lá vinha esse louco falar de Deus. Quem nunca passou isso na escola? Quem nunca passou isso numa roda de amigos? Quem nunca passou isso no trabalho? Paulo, ele faz questão de expor: não há um justo sequer, não há ninguém que faça o bem, não há um só. Ele fala que nós, seres humanos, em nossa essência, não amamos a Deus, somos inimigos de Deus, não buscamos a Deus, porque somos depravados, porque somos maus, porque somos ingratos a Ele, por tudo que Ele tem feito por nós. A partir do momento em que Deus me traz a existência, me dá entendimento acerca do conhecimento do bem e do mal, escolher entre o bom e o ruim, eu deveria ser grato a Ele por Ele ter me feito racional, ter força para trabalhar, saúde para poder viver. Mas muitos usam da sua saúde para usurpar o seu próximo, para roubar, para matar, para mentir, para prostituir-se, para acabar com a vida do seu próximo. E isso, desta forma, mostramos que somos depravados e que não amamos a Deus. Eu vou te dar um exemplo simples. Muitas vezes, independentemente da sua religião, alguém te chama para ir para a missa ou para um culto, mas nesse horário existe uma reunião entre amigos para beber refrigerante ou bebida alcoólica ou uma festa. O seu coração vai tender para que lado? Para Deus ou para os seus amigos? Vai tender para os seus amigos, porque você vai querer curtir, você vai querer se alegrar, enquanto ouvir falar de Deus, enquanto você tem coisas para satisfazer a sua carne. Ouvir falar de Deus é a última coisa que você quer em sua vida. São verdades que ninguém tem coragem de falar, mas é a mais pura realidade que o apóstolo Paulo fala, que não há nenhum bom. Eu não sou bom, você não é bom. Em nossa natureza, nós não somos bons. Não temos nada para oferecer a ninguém. Ainda que demos um copo de água, um prato de comida, nós, na nossa essência, não somos bons. O apóstolo Paulo, ele continua dizendo. O apóstolo Paulo continua dizendo, no versículo 13, ao que ele fala de nós: a sua garganta é um sepulcro, a nossa boca é como um túmulo aberto, sempre esperando a morte de alguém, para nos alegrarmos, para dizermos bem feito, para dizermos ele merecia este mal. Isso mostra que a nossa natureza não é boa. Isso é Paulo descrevendo a nossa personalidade. Paulo, ele diz: a garganta dele é como um sepulcro aberto, como
A língua trama o engano. Olha só, se a nossa boca é como um túmulo aberto, a nossa língua é como uma arma. É como uma trama, é como uma armadilha que faz seus planos para ver a derrubada de alguém. Isso é Paulo descrevendo a minha pessoa e a sua pessoa. Paulo, ele diz ainda: peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios. Paulo descreve a nossa boca como a boca de uma cobra, dizendo: na sua boca há veneno, há peçonha é veneno e áspide é cobra. Ele diz: e na boca deles há veneno de cobra. O que seria isso? As palavras de maldição, o desejo mal para os outros, as ameaças, as mentiras. E sabe, o que mais me chama a atenção é que de fato assim somos. Da nossa boca, ainda que nós pratiquemos o bem, é raro sair algo bom. Quantos palavrões possivelmente possamos ter falado hoje? Quantos enganos possivelmente possamos ter falado hoje? E aí, faça uma reflexão, você que está me ouvindo. Porventura essa não é a sua personalidade que Paulo está descrevendo? Porventura não é a minha personalidade que Paulo está escrevendo? Nós não somos bons. No versículo 14, Paulo continua dizendo: cuja boca está cheia de maldição e amargura. Paulo, ele descreve que da nossa boca só saem palavras de maldição e palavras de vingança, pois a amargura é um sentimento que nós temos de vingança. Fomos feridos e queremos nos vingar. Porventura, quando alguém te ofende, o teu desejo não é um desejo de vingança? Porventura, quando alguém te ofende, a vontade não é de rebater a ofensa? Paulo está falando de mim e de você. Seus pés são ligeiros para derramar sangue. Paulo fala: olha, os seres humanos, nós, quando tendenciados ao mal, eles são rápidos em derramar sangue. Eles são rápidos em maquinar o mal. Eles são rápidos para matar o seu semelhante. Eles são rápidos para ver a queda de um homem com a faca cravada em seu peito, com balas que perfuram o seu crânio. É isso que Paulo fala. Paulo descreve a minha e a sua personalidade quando tomados pelo pecado. E isso era para te fazer ter medo, sabia? Isso era para te fazer ter medo. E eu vou já te dizer por quê. Paulo diz: em seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Isso é uma coisa verdadeira. O homem que tem o seu coração voltado ao erro, nos seus caminhos há somente miséria e destruição. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. Certa feita, um homem muito rico lá da minha cidade, um drone, um homem muito rico lá da minha cidade, ele era dono de um comércio. E um dia, uma certa senhora de idade devia algum dinheiro a ele. E ele foi cobrar esse dinheiro dessa senhora e disse assim: você deve pagar o dinheiro que me deve. Você deve pagar o dinheiro que me deve. E ela disse: Senhor, eu não tenho como te pagar o dinheiro que eu te devo esse mês, porque
Eu tenho que pagar os remédios da farmácia, eu tenho problemas de pressão, eu tenho problemas de saúde. E eu não tenho dinheiro para te pagar nesse momento. E aquele homem disse as seguintes palavras: você, sua velhaca, merece um tiro na testa. Pasme, você que me ouve. 15 dias depois, esse homem que ameaçou uma senhora de cabelos brancos teve sua vida ceifada com 3 tiros na cabeça por um homem que foi assaltar o seu comércio. Em Irapuã, viu? Paulo diz que no nosso caminho há somente destruição e miséria, e que nós não conhecemos a paz. Nós somos pessoas totalmente tendenciadas ao mal, e tudo aquilo que nós plantamos um dia, nós iremos colher. Então é muito bom começarmos a avaliar a nossa conduta a partir de agora. Porque se nós plantarmos somente o mal, e se não andamos no caminho da paz, logo todo o mal que nós maquinamos e planejamos e fazemos contra alguém virá sobre nós, virá sobre nossa cabeça, virá sobre nossa vida. Paulo continua dizendo: não há temor de Deus diante dos seus olhos. Eu vou te dizer uma coisa: existe um mandamento muito conhecido: não matarás. Mas parece que o Brasil não conhece esse mandamento. O Brasil, que tem como uma das 7 maravilhas do mundo o Cristo Redentor. O Brasil, que é a maior nação cristã do mundo. O Brasil, que tem como padroeira Aparecida. O Brasil, que tem quase que 100% de seus cidadãos cristãos. É o país que mais tem pessoas mortas por assassinato no mundo inteiro. Porque não temem a Deus e nem aos seus mandamentos. Porque Paulo diz: não existe temor do Senhor diante dos seus olhos. Todos conhecem: não matarás, mas matam. Não roubarás, mas roubam. Não cobiçarás, mas cobiçam. Porque não tem o temor do Senhor nos seus olhos. Eles não temem a Deus. Eles não temem a Deus. Nós não tememos a Deus em nossa essência. Verso 19, ele diz: ora, nós sabemos que toda lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso nenhuma carne será justificada perante as obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Paulo está essencialmente dizendo: olha, não é por praticar-se de bondades que vocês vão se salvar. Não é por acharem que são justos que vocês irão se salvar. Porque Deus deu a vocês o conhecimento entre o bem e o mal. E ainda assim, vocês praticam o mal. Ainda assim, vocês praticam aquilo que desagrada a Ele. Ainda assim, vocês tendem a matar, a roubar, a prostituir-se, a maquinar o mal, a mentir, a enganar. Deus olha para a terra e vê que não há um homem sequer que busque a Deus. Deus olha para a terra e vê que não há um homem sequer que faça o bem. Deus olha para a terra e vê que todos aqueles que vieram de Adão são seres humanos caídos e depravados, totalmente entregues ao pecado. Sabe, você quer se conhecer? Você quer saber realmente quem você é? Leia Romanos capítulo 3, do verso 9 ao 20. Paulo descreve a nossa depravação.
A nossa boca é como um sepulcro aberto. Da nossa língua as palavras que saem como venenos de cobra. Nós temos os pés rápidos para derramar sangue. Temos a facilidade de praticar o mal, porque não temos o temor do Senhor em nós. Deus olha para a terra e vê 7 bilhões de seres humanos depravados. Deus olha para a terra e não vê um homem sequer que tenha amor semelhante ao dele em seu coração. E agora o que fazer? E agora o que fazer? Quando você olha para você mesmo, você só vê erro, você só vê pecado, você só vê imoralidades. Quando eu olho para mim mesmo e faço uma introspecção, avalio a minha própria conduta, eu vejo que eu sou um pecador em série. Eu sou um matador em série. Eu sou uma pessoa má na minha essência. Porque o pecado de Adão, a natureza de Adão habita em mim. O pecado habita em mim. Então, quem poderá nos salvar? Cristo. Somente Jesus Cristo. Pois se sendo maus, praticando o pecado, somos inimigos de Deus. Sabe o que é que Paulo escreve no capítulo 5? Diz assim: sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Nós temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Porque João, discípulo de Cristo, declarou no capítulo 3, verso 16, as seguintes palavras: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em pecado, vivendo em pecado, praticando o mal, somos inimigos de Deus. Mas quando vemos que a nossa pecaminosidade nos afasta de Deus, e Cristo é a única maneira de nos reconciliarmos com Deus e cremos nele, nós somos justificados. A justificação é um termo técnico do direito que me coloca numa situação de estar justo. É como se fosse o seguinte: eu sou culpado de ter cometido um crime. Meu advogado vem para me defender. Com a sua capacidade, ele expõe os meus delitos, mas fala: para isso aqui há uma saída. E quando o juiz avalia, ele diz: está justo, papo encerrado. E aquele homem que outrora carregava delitos e infrações, agora foi justificado. Ele está numa situação de justiça. Ele não tem e não deve nada a dever a ninguém. Assim foi a morte de Cristo por cada um de nós, para nos reconciliar para com Deus, tirarmos da condição de pecadores e nos fazer pessoas justas, a partir do momento que cremos no seu sacrifício na cruz. Porque quando a Bíblia fala Deus amou o mundo de tal maneira, João está expressando que Deus amou o mundo de uma forma inexpressível. Não existe palavras para expressar o tamanho do amor de Deus por seres humanos como nós, que somos tão maus e depravados, que somos tão maus e decaídos, tão maus e na nossa essência inimigos de Deus. Porque entre o bem e o mal, nós tendemos apenas a fazer o mal. Entre Deus e a balada, tendemos a balada e dizemos que Deus nos guarde. Entre Deus e as muitas mulheres, escolhemos as muitas mulheres. Deus amou a gente de tal maneira que nem o escritor dos evangelhos teve capacidade de expressar. E qual foi
o preço que Ele pagou. Foi dando o seu único filho. Aí você fica pensando, se o único filho de Deus é Cristo, a humanidade é o quê? Criação. Criação. O homem só se torna filho de Deus por meio da fé em Cristo. Pois João, no primeiro capítulo, se eu não me engano, a partir do verso 29, ele diz: e por meio de Cristo, todos aqueles que nele creram se tornam filhos de Deus por adoção. A fé em Cristo me faz ser filho de Deus, mas o pecado me faz ser inimigo de Deus e não passo de uma criação como esse cachorro que está na praça. E as pessoas acham, vão para a balada, ficam com muitas mulheres, dizem: eu vou curtir porque eu também sou filho de Deus. Aí você olha para Jesus, você vê Jesus indo para a balada, você vê Jesus curtindo um vinho, ficando muito doido. Não, você não vê. Vou cheirar um pó porque eu também sou filho de Deus. Você não vê Cristo fazer isso. Vou pegar uma pá de mulher porque também sou filho de Deus. Você não vê Jesus fazendo isso. O único filho que Deus tem é Jesus. E é por meio da fé nele que o apóstolo João disse: e todos aqueles que nele creram se deu o poder de ser filhos de Deus por adoção. Quando eu creio em Jesus, que Ele morreu para perdoar o meu pecado, eu passo a ser filho de Deus. Sabe? Existem muitas pessoas que confessam uma religião e dizem: eu sou filho de Deus. Tudo bem, você pode falar que é filho de Deus, mas será que as suas obras mostram que você é filho de Deus? A vida que você leva, será que mostra que você é filho de Deus? O fato de você dar um copo de água, um prato de comida, praticar a bondade não te faz filho de Deus se você não tem a fé em Cristo. Acreditar é diferente de ter fé. Fé é dom, acreditar é algo opcional. Sabe? Quando Jesus diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, sabe o que Ele está dizendo? Ninguém pode ter fé em mim se Deus não colocar isso em seu coração. Aí tem muitas pessoas que dizem: eu acredito em Jesus. Por que você acredita em Jesus? Porque eu acredito. Ela simplesmente diz que acredita. Ela não sabe explicar o porquê que ela acredita. Mas uma pessoa que tem fé diz as seguintes palavras: eu creio em Cristo, porque Ele era o único que podia me resgatar dos meus pecados, perdoar os meus pecados, me fazer filho de Deus, me fazer ter vida eterna. Quem acredita, apenas acredita. Quem tem fé, sabe por que acredita. Sabe o que eu acho mais bonito no capítulo 5 de Romanos? É que no versículo 5, no versículo 8, no versículo 7, Paulo diz assim: porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá que por alguém bom alguém ouse morrer. Um exemplo: a minha esposa amada, que sempre me acompanha. Digamos que ela está numa situação de risco. Ela precisa de um transplante de coração. E somente o meu coração é compatível com o dela. Eu prefiro dar meu coração para minha esposa e vê-la e ter o pensamento que ela vai viver, do que dar por qualquer outra pessoa que eu não conheço. Paulo diz assim: olha, pode ser que por alguém bom alguém ouse morrer. Eu morreria pela minha esposa. Eu morreria pela minha esposa. Por outra pessoa eu não morreria. Mas sabe o que é que Paulo continua dizendo? Paulo diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E aí, você morreria por quem está nessa praça, uma pessoa que você nem conhece? Você morreria? Não, você não morreria. Se você pudesse fugir da morte, você fugiria, mas não morreria.
Olha só o que é que Paulo fala. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, que morreu por nós, sendo nós ainda depravados, ainda pecadores, ainda decaídos, ainda maus. Não existe amor como esse. Sabe? Quando Deus nos dá o dom de casar, Ele quer nos fazer semelhante a Cristo. Sabe por quê? As pessoas hoje apenas querem saber de namorar, fazer o vucu-vucu e depois fica tudo na paz. Mas Deus coloca uma mulher ao nosso lado para nos comparar a Cristo. De que maneira? Fazendo com que a gente ame alguém. Porque Ele escreveu aos Efésios as seguintes palavras: vós, mulheres, respeitai os vossos maridos, assim como a igreja ao Senhor. Mas vós, maridos, amem a vossa esposa, como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a sua vida por ela. Quando Deus nos concede uma companheira, Ele quer formar em nós o caráter de Cristo, colocar em nós o amor de Cristo, para que, se possível for, morrermos por alguém que nós amamos, assim como Ele morreu por nós, amando-nos, ainda que nós não amemos, nos protegendo, ainda que nós o ignoremos, nos livrando do fogo do inferno que breve se abrirá, porque nos amou, porque Ele olhou para a sua criação e viu que nós éramos decaídos, nós éramos totalmente desprezíveis. E quando nós aceitamos a Cristo, Cristo muda algo em nós. Tudo aquilo que nós fazíamos de errado, passamos a não gostar mais. Eu vou te dar um exemplo. Eu me converti aos 16 anos. Hoje eu tenho 23. Dos 14 aos 16, a minha filosofia era a filosofia do sexo, drogas e rock and roll, apesar de nunca ter usado drogas. Eu bebia bebidas alcoólicas, fazia um monte de loucura e achava que isso era um barato. Porque todo jovem deve curtir a vida, no meu pensamento, enquanto é novo. Porque depois que fica velho perde a graça, depois que morre acaba. Eu aprendi uma coisa: depois que a gente morre, cara, a situação se torna pior, porque o céu ou o inferno nos espera. Depois que nós morremos, o céu ou o inferno nos espera. Então, como a minha filosofia era uma filosofia totalmente destrutiva, quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu tinha uma coleção de DVDs, de CDs de banda de rock. E certo dia de madrugada, além da Bíblia, tinha uma frase lá, que Mateus escreveu dizendo: aquele que quiser ser meu discípulo e seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Eu olhei para aquela coleção que estava naquele instante e vi que as bandas que eu tinha para escutar apenas me ensinavam a ter uma vida destrutiva, fazia apologia ao satanismo e me incitava a ser rebelde. Ainda que eu tivesse sendo novo na caminhada, olhava para a Bíblia, olhava para os CDs, olhava para a Bíblia, olhava para os CDs e ia: cara, eu gastei R$700 para comprar esse bocado de CD. E essa mensagem aqui está fazendo eu deixar de gostar daquilo que eu demorei para construir. Eu não pensei duas vezes. Simplesmente eu peguei aqueles CDs, me desfiz deles. Sabe? Aquele Wesley safadão diz que é cristão, dá dízimo na igreja, mas sabe o que eu mais acho engraçado? É que ele, como crente, chama suas fãs de safadas em suas músicas, manda elas descerem até o chão e subirem até não sei aonde, e elas são chamadas de safadas e gritam, vão ao delírio por causa disso. E ainda se diz filho de Deus. Eu não conheço um filho de Deus que nas letras de música deprave alguém, denigre a imagem de alguém. Mas voltando para mim, quando eu olhei aqueles textos, eu me desfiz daquilo. Olhei para as amizades e disse: não, minhas amizades eu vou continuar. Mas quando eles viram
que algo em mim começou a mudar, porque eu não bebia mais nas rodas dos amigos, eu não chamava mais palavrão na roda dos amigos. Palavrão para mim se tornou uma coisa totalmente horripilante, não gosto. Eles começaram a dizer: cara, tu ficou chato, tu só fala em Deus, só fala na Bíblia, você virou uma pessoa chata de se conviver. Eu jogava futebol, eu participava dos melhores times de futebol da cidade. Quando eu me converti, parecia que eu tinha virado um ET. Ninguém me chamava mais para jogar bola, ninguém me chamava mais para jogar videogame, ninguém me chamava mais nem para assustar os outros. Não me chamava mais para nada, porque algo em mim Deus tinha mudado. E as pessoas não viam o bem que Deus estava produzindo em minha vida, apenas achando chato aquilo que Ele transformou. E começaram a dizer: quem era tu que bebia, que chamava palavrão, que ia para as festas, brigava, fazia um monte de coisa errada? E eu não sabia o que responder. Mas sabe, hoje, conhecendo a palavra de Deus, sabe onde eu encontro o meu consolo? Sabe onde eu encontro o meu consolo? Quando alguém me acusa dos meus pecados passados, quando alguém fala das coisas que eu fiz, mas deixei de fazer, quando as pessoas me acusam das minhas falhas, dos meus erros, dos meus pecados, porque ainda sou o pecador, quando as pessoas falam dos meus defeitos, sabe onde eu encontro consolo? No que Paulo falou: que diremos, pois, nós sobre essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe por quê? A partir do momento em que você se arrepende dos seus pecados, crê que Cristo é seu Salvador, você se torna filho de Deus. Então todas as acusações feitas contra você não tem validade nenhuma. Você pode ter praticado os piores pecados, mas se você se arrepende, todas as acusações feitas contra você não tem validade nenhuma. Por isso que quando alguém me acusa das coisas que eu fiz, eu digo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, meu irmão, quem será contra você? Eu conheço um amigo meu, hoje ele é pregador, mas antes dele se converter, ele era um traficante. O nome dele era Fininho, ele morava em Natal. Eu sou da região ali de Natal. O nome dele era Fininho. E certa feita, ele se envolveu numa briga. Um cara disse: você não passa de hoje. Eles eram amigos, só que um chamou a mãe do outro com palavrão. E ele disse o seguinte: tá certo, você disse que eu não passo de hoje, então tá certo, eu vou te esperar. O nome dele era Rafael, mas antigamente, quando ele era fininho, por causa que ele era muito magro, por causa que as drogas deformam o homem, a cachaça deforma o homem, ele foi em casa, pegou o seu revólver 38 e foi até a casa do meliante e chamou ele pelo nome. E o cara chega na porta de casa dizendo: e aí, Fininho, tudo bem? Fininho mata esse rapaz com vários tiros a queima-roupa. Ele foi ameaçado de morte. Antes dele ser morto, ele foi lá e matou. Só que ele foi preso, depois saiu da cadeia, e quando ele saiu da cadeia, ele se converteu. Só que quando a gente tem alguma coisa a pagar com a justiça, a gente vai pagar. Ele começou a cumprir a pena dele em liberdade, depois foi preso, e uma vez eu vi ele ser preso. Ele passou 2 anos na cadeia e depois foi solto para cumprir sua pena em liberdade provisória. Em meados de 2012, 2013, ele ia ser julgado. E o advogado dele disse: Fininho, o próprio advogado disse: Rafael, fuja, vai para Paraíba, vai para algum lugar, véio, se esconde, fuja, porque tua causa está perdida, tu vai ser preso. Ora, ele era réu confesso e tinha testemunhas contra ele. Mas preste atenção no que eu vou falar. Eu lembro como se fosse hoje. Aquele homem, Rafael, estava aflito em um culto. E meu ex-pastor Luciano disse assim para ele: Rafael, se você tiver que ser preso, você vai pregar o evangelho na cadeia, mas não fuja, não dê ouvidos ao seu advogado.
No dia seguinte, Rafael foi para a audiência. E quando começa a audiência, o juiz diz as seguintes palavras: olha, vocês são 7 jurados populares. Preste bem atenção o que vocês vão fazer com esse homem, pois eu lavo as minhas mãos como Herodes lavou as mãos dele quando não viu culpa em Jesus. O que ele cometeu foi legítima defesa. Então, está na mão de vocês, júris. De 7 jurados, apenas um votou contra ele. E ele hoje está em liberdade. Sabe por quê? Porque Deus é fiel para cumprir com sua palavra. Você pode ter cometido o pecado que tiver cometido, mas a palavra dele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Hoje nossa vida tomou caminhos diferentes. Hoje eu estou em Pau dos Ferros pregando na praça, e ele está lá em Caiçara, cidadezinha pequena, pregando o evangelho. Mas quando Jesus morreu por nós, nu, naquela cruz, porque as imagens que nós temos de Jesus é uma imagem muito, sei lá, parece que maquiaram as coisas para que não víssemos que ele sofreu de fato. Quando o Império Romano crucificava alguém, eles crucificavam alguém nu, mostrando a sua nudez como sinal de vergonha. Já imaginou Jesus andando nu pelas ruas de Jerusalém, subindo o Gólgota? E que, segundo a tradição judaica, a sua cruz foi feita com a viga principal da sua casa. Já imaginou a cruz dele estendida no chão e os soldados dizendo: deite-se? Jogaram ele no chão, abriram seus braços e colocaram pregos em suas mãos e pés. Uma coroa de espinhos que, segundo estudiosos, furou sua cabeça e chegava a tocar o seu cérebro. E levantam ele em uma cruz. E ele passa 6 horas lá, sofrendo dores que ninguém suportaria. Isso tudo para nos livrar do pecado? Isso tudo por amor? Isso tudo porque ele queria nos livrar da ira vindoura de Deus? Existe uma coisa que eu não entendo. Eu sou pastor, mas não sou melhor que os outros, e não sou melhor que padres também. Todos nós somos da mesma linha, somos pecadores. Mas uma coisa que eu não consigo entender é porque os padres e os pastores suavizaram tanto o evangelho a ponto das pessoas irem para a igreja como se fosse um encontro casual entre amigos. Um lugar onde se mostra roupas caras e sapatos que brilham, vestidos caros, relógios de ouro. Eu não consigo entender. Quando na verdade a igreja deveria ser um lugar onde as pessoas deveriam ir para agradecer a Deus, dizendo: Deus, obrigado pelo pão de hoje, obrigado pela água, obrigado por eu ter dormido e o Senhor ter permitido eu acordar, obrigado pelo dia que o Senhor me deu, obrigado, Deus, pelo dia que eu tive e agora o Senhor me permite dormir mais um dia. A igreja deveria ser um lugar onde as pessoas encontrariam-se com Deus para agradecer a Ele por sua bondade. Mas virou covil de ladrões. O que mais nós vemos são pastores e padres que roubam fiéis. E as pessoas não vão mais para a igreja. E a sociedade se torna cada vez mais depravada por causa desses tais que carregam a cruz no pescoço e uma Bíblia debaixo do braço. Se dizem homens de Deus, mas não têm coragem de sair nas ruas para falar do amor de Deus. É uma coisa que eu não consigo entender. Apenas esperam as pessoas irem à igreja para dar dinheiro, mas nunca investem esse dinheiro nas pessoas que precisam, nos bêbados que estão caídos, nas pessoas doentes que precisam de remédio, nas pessoas pobres que precisam de comida, nas famílias carentes que precisam de um colchão novo, um lençol para poder se enrolar. Eu não entendo. Por isso que quando alguém fala alguma coisa contra mim, acusa-me dos meus pecados e diz: você não tem direito de dizer isso, porque Jesus diz que aquele que julga também será julgado. Mas Jesus falou uma coisa bem interessante: não julgue pela aparência, mas julgue segundo a reta justiça. Sabe o que ele fala? Julgue por aquilo que você sabe, por aquilo que você vê. Fale a verdade, não aumente nem diminua, seja justo.
Nós somos depravados, nós somos caídos, mas o amor de Deus em Cristo Jesus nos reconcilia com Ele. Existe uma passagem linda aqui no livro de Romanos que me chama muita atenção. Versículo 35 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? A perseguição ou a fome? A falta de roupa ou o perigo? Ou até mesmo a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, ou seja, o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo chega assim para os romanos e pergunta, tipo o seguinte: o que pode nos separar do amor de Deus? Sabe a pergunta que ele estava fazendo? Para explicar melhor, ele está dizendo: será que a falta de comida em sua casa vai te separar de Deus? Será que a falta de uma roupa legal para você vestir pode te separar do amor de Deus? Será que as pessoas que falam mal de você e você se sente injustiçado pode te fazer perder a fé em Deus? Era isso que Paulo estava perguntando. E aí Paulo fala por ele e pelos apóstolos dizendo: como está escrito, somos entregues à morte todos os dias por amor a ti. Sabe o que ele estava dizendo? Ainda que todos falem mal por causa da sua conversão, ainda que todos critiquem você, essas coisas acontecem por causa que você ama a Jesus. Jesus, quando estava prestes a partir, ele disse: olha, se o mundo me odiou, também odiará vocês. Se eles me perseguiram, também perseguirão a vocês. Porque o mestre, ou o discípulo, não é maior que seu mestre. O servo não é maior que seu senhor. E Paulo continua dizendo que nada pode nos separar do amor de Deus. Agora Paulo isso fala no tocante ao amor de Deus por nós. Paulo lhe pergunta: você, por causa da falta de roupa, vai abrir mão de sua fé? Por causa das perseguições, vai abrir mão da sua fé? Mas agora ele falando acerca de Deus, acerca do amor de Deus por nós, ele diz assim: olha, eu estou certo que nem a morte, ou seja, ainda que morramos, ainda que vivamos, ainda que existam anjos, ainda que existam principados, ou seja, autoridades nos céus e na terra, como príncipe dos anjos e príncipe de homens, nem as autoridades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem nenhuma outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para aqueles que nele creem não morram eternamente, mas vivam eternamente. Que isso fique gravado em sua mente. Todo ser humano sobre a face da terra é criatura de Deus. Filhos de Deus são aqueles que creem em Cristo e se tornam filhos dele por meio de Cristo, e filhos por adoção. É tipo como se fosse o seguinte: Jesus está andando na rua, encontra uma pessoa moribunda, diz: venha, eu vou cuidar de você. Leva ele para a casa do pai e diz: pai, consegui mais uma pessoa na rua. E Deus diz: seja bem-vindo, meu filho, à minha casa. Abra o armário, coma do que quiser, vista do melhor. E Deus passa a cuidar dessa pessoa como um filho de verdade, assim como Cristo é. Entendeu agora? Eu me estendi demais hoje.
Mas foi bom demais falar todas essas coisas hoje. Porque ainda que poucas pessoas ouçam, que quase ninguém ouça, eu sei que ainda que fora do alcance dos meus olhos, existe um coração que está absorvendo tudo isso. E um dia, hoje mesmo, vai se ajoelhar na sua cama antes de dormir e vai dizer: Deus, perdoa os meus pecados, proteja, pois hoje eu sei que sou pecador e que preciso do Senhor. Porque existe muita gente vivendo como animal. Acorda, passa o dia todinho vivendo ou vegetando, porque só faz o que não presta, e dorme. E mal sabe que um dia ela pode morrer, e seu destino pode ser algo que ela não quer que possa ser o inferno. E o inferno é real. Se Deus existe, se o diabo existe, o céu existe, o inferno existe. Quero encerrar a pregação neste momento pedindo a Deus que Ele nos guarde, que Ele nos abençoe. Senhor, Deus e Pai, querido Santo e Eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, eu oro neste momento pedindo ao Senhor que o Senhor perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas quedas e os nossos fracassos. Que nessa noite que está perto de terminar, Senhor, o Senhor nos faça dormir em paz e acordar, porque o Senhor é o nosso porto seguro. O Senhor é quem nos dá força para deitar e para levantar. O Senhor é o motivo do nosso viver. Grava isso em nosso coração. Tira de mim, Senhor, e de todos nós, toda preocupação que possa ser um peso e que nos faça ter falta de fé. Possa nos tornar incrédulos. Que o Senhor abençoe os que ouviram e dê uma nova oportunidade para aqueles que não deram ouvidos. Pois sua palavra ensina que a sabedoria, ou seja, o teu Filho, a palavra da verdade, Jesus Cristo, o Espírito Santo, clama nas ruas por arrependimento. Que o Senhor abençoe a todos nós, nos guarde, em nome de Jesus Cristo. É isso que eu peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aqueles que estão ouvindo nesta hora, que quiserem ouvir as mensagens pregadas aqui na praça, vá lá no YouTube, coloca MASB Norte ou MASB Rio Grande do Norte e vai abrir a página do Ministério Arrependimento e Santidade Brasil do estado do Rio Grande do Norte, e lá terá vários vídeos do profeta David Ward, do meu líder pastor Maurício e minhas, a serem assistidos gratuitamente, sem pagar nada. Enquanto muitos estão cobrando para elas serem ouvidas, você pode ouvir a minha pessoa e os meus amigos que são pastores, sem pagar nada. A palavra de Deus é gratuita. Quem vende a palavra de Deus é ladrão, como Judas o foi. Que Deus nos abençoe, que nos despeça em paz. Amém e amém.